trabalho para você, porque agora tem um outro assunto. As SAFs do Brasil. Então, 4 grandes clubes têm uma maneira diferente, aí são administrados agora, né, por essa Sociedade Anônima do Futebol. Isso envolve o Vasco da Gama, o Cruzeiro, o Botafogo, também o Bahia. Como é que será que foi o primeiro trimestre dessas equipes, hein, Mari? Reunião de business agora dessas equipes. Eliminações. Frustrações. Uma queda ainda na segunda fase da Copa do Brasil, outra na mesma semana. Entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. Cruzeiro, Vasco e Botafogo, clubes que se tornaram SAFs, receberam investimentos, acenderam aquela chama de esperança no torcedor. Só que ficaram fora das finais dos campeonatos estaduais. O Botafogo não chegou nem à semi e disputa a Taça Rio, um prêmio de consolação. Muitos, quando eu cheguei, ouvia dizer muita gente que não, o estadual é algo que não é tão importante para a época desportiva, e quando nós olhamos para o lado, está tudo em ebulição, está tudo a ferver por causa do estadual. Pois é, mas essas competições acabam servindo de laboratório para outras disputas, como o Brasileirão. E as eliminações deixam o torcedor ansioso, na dúvida do que virá pela frente. Mas é aí que aquela palavrinha já bem conhecida pede passagem: paciência. Afinal, ter se tornado Sociedade Anônima do Futebol não é algo que muda o patamar de um clube de um dia para o outro. É um processo longo de reconstrução. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. É exatamente isso, é tempo para trabalhar. E coisa que nós não temos, nós temos 19 jogos feitos. 19 jogos feitos. Em 2 meses. 19 jogos é uma volta inteira, por exemplo, no Campeonato Português, que se faz em 6 meses. Portanto, é humanamente impossível para quem tem um elenco com praticamente 15, 16 jogadores novos, quem tem uma equipa técnica nova e que não faz milagres, porque no futebol não há milagres, no futebol há trabalho. Pedidos de novas peças, elencos contestados e até cargos sob pressão. Todos nós te balançamos na vida. Vocês no seu posto, se não trabalhar bem, pode cair de repente. Qualquer pessoa no seu posto de trabalho pode sair, até na própria vida. Pode sair daqui, cair-lhe para o lado e acabou a sua vida. Portanto, isso é uma coisa que eu não me preocupo minimamente. A única coisa que eu me preocupo é a forma como diariamente eu trabalho com os meus jogadores e a forma séria como eles se entregam ao trabalho. As críticas nesse primeiro trimestre já aparecem, mas como já falamos aqui nesta reportagem, as SAFs não vão curar todas as dores de imediato. É preciso paciência. Vamos ver essa tela aí então, Mário. Olha, as SAFs, né? Quem se safa? Boa desempenho então delas nesse início da temporada. Por isso mesmo? Leu. O Bahia com 60% de aproveitamento, o Botafogo com 57%, o Cruzeiro com 40%, o Vasco da Gama com 60%. Isso é o número dos jogos, mas claro, você tem que avaliar que o Bahia, por exemplo, não avançou na Copa do Nordeste, que o Vasco, acho que a questão mais traumática é a queda na Copa do Brasil, o Botafogo também eliminado do Carioca. Quem se safa nessa história toda, então, nesse primeiro trimestre? Eu acho que nós, inclusive, a gente não se safa, porque a gente não está acostumado com... Bom, Bruno, quando a gente tentei trazer aqui movimentos do Cruzeiro, movimentos do Pepa, que vai ser o técnico do Cruzeiro, o que você procura? Você procura padrões, porque o padrão te dá parâmetro para você avaliar alguma coisa e tal. Senão são palavras ao vento. E nós temos pouco parâmetro, porque é muito
cedo para falar de SAF no Brasil. Esse é muito cedo para nós, não para quem está na SAF, porque esse tem que agilizar. A gente tem pouco padrão. Dentro do que a gente tem de clubes que são clubes que se tornaram empresas no mundo, no Brasil, no mundo especialmente, a ideia é uma empresa precisa ter dinheiro, organização e dinheiro. Você espera administração coerente, dura em alguns momentos, e você espera dinheiro. Exemplo, o Fábio estava para renovar com o Cruzeiro, o Fábio é uma lenda do clube, Sim. E aí, não, esse salário aqui não vai rolar, tal, você esperava. Isso não aconteceria no futebol mais amador do Brasil, no futebol mais profissional. Fábio, um abraço, e o Fábio está tocando a vida dele no Fluminense. Entretanto, o Botafogo entra no jogo contra o Fluminense, no Campeonato Carioca, com a média de idade de 29,5, 30 anos. Para uma SAF, achei estranho, mas vou esperar padrão. Entra no jogo contra o Flamengo, 29,5. Opa. Entra no jogo contra o Vasco, 28. Eu já acho estranho. Por quê? E o Vasco entrou nesse mesmo jogo com uma média de idade de 24 anos. Eu já acho mais dentro do padrão de SAFs. O Vasco está tentando revelar jovens jogadores que podem adquirir aí uma fama, que pode ser vendido e que vai me ajudar a sanear o caixa, que vai me ajudar... Opa, vamos produzir jogador. Então, eu acho que acusar e olhar para o Luiz Castro é um erro nosso. A gente tem que olhar para a SAF do Botafogo, que me parece estranha. Assim, eu preciso entender mais. Eu sei que isso vai para a rede social, vamos bater. Eu falei, eu estou tentando achar padrões. Sim. Mas quem vai me bater não vai me ouvir isso, né? Eu acho mais difícil entender. A do Bahia reduziu muito a média de idade, acho que vai daqui a algum tempo, mas hoje no campo, meu Deus, não tá bom. Apesar desse início com tantos jogos, né, que o Renato Paiva estava falando, né? Não, é porque eu comecei, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, porque é isso, a SAF, ela quer dinheiro, ela tá pensando enquanto uma empresa. Ela tem que ser autossustentável, ela tem que ter um lucro, né, porque é uma empresa. Ninguém vai existir de filantropia né, botando dinheiro e não tendo nenhum retorno, apesar de que alguns clubes funcionam assim. Mas qual é esse grande objetivo da SAF? Porque quando a SAF ela chega, ela pega times que estão embaixo no sentido monetário, para não ter que investir tanto, para crescer. Então, automaticamente, o discurso não é de título, porque o objetivo é... Porque nenhum torcedor está esperando o título. Porque é uma coisa muito mais imediata de algo que está embaixo. Mas vai ser, talvez, uma conversa sobre título em algum momento? Ou vai ser sempre uma questão de mercado, uma questão de gerar jogadores? Acho que esse pode ser um ponto. Qual que vai ser o grande objetivo de uma SAF com um time de futebol? É ganhar Libertadores ou é vender muitas peças? Mas podemos chamar a Duda também para participar, porque depende do seu modelo de negócio, porque ganhar título também rende financeiramente para você, também faz vender. Também faz vender, também te expõe, também, né, te valoriza como marca, então também é uma maneira, sim, de você administrar o clube. E Duda, eu acho que a peculiaridade da SAF do Cruzeiro é que é de um jogador, de um ex-jogador, no caso, né, mas ele conhece mais do que o meio empresarial, o meio da bola, né? Sim, um abraço para você, Mário, para os nossos colegas e também para o Fã de Esporte. Mas interessante você citando, né, qual vai ser esse modelo de negócio das SAFs aqui no Brasil, porque a do Cruzeiro, pelo menos neste momento, ela já tem um certo norte muito claro. Além, claro, da reconstrução do clube financeira, que é o que é mais importante neste momento, o Cruzeiro tenta, né, resgatar aí jovens atletas em potencial que não estavam rendendo nos seus clubes para potenciais vendas, ou seja, lucrar em cima também desse atletas, em cima da performance desses jogadores. Ontem, inclusive, o Pedro Martins foi perguntado várias vezes qual era o objetivo do Cruzeiro nesta temporada. Não a longo prazo, para este final de 2023, o que é que o Cruzeiro vai ambicionar, né? Se o Cruzeiro quer um título da Série A do Campeonato Brasileiro, só a permanência, se quer chegar em uma Sul-Americana no ano que vem, uma Libertadores, e bom, como sempre, o discurso é de permanência, principalmente. Então, pelo menos aqui no Cruzeiro, não é muito claro que esse objetivo é conquistar títulos ou chegar longe, por exemplo, em uma Copa do Brasil. Mais do que isso é que o clube permaneça na Série A, consiga fazer dinheiro, né, até para aliviar um pouco o caixa com esses possíveis jogadores, como fez no ano passado com a venda do Edu, por exemplo, ao término da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro aqui no Cruzeiro, mais do que desportivamente, né, lógico que desportivamente é
é o principal objetivo para ajudar o clube, mas mais do que desportivamente também, é que o Cruzeiro consiga aliviar também esse caixa, que é o que o Ronaldo também quer de retorno financeiro por esse investimento, viu? E assim, né, Eugênio, o torcedor ele ficou muito iludido no começo, porque ele imagina que quando chega a SAF, chega um bilhete premiado da loteria. Mas no caso desses clubes, acho que exceto o Bahia, não era um bilhete premiado, era um colete salva-vidas. Porque os clubes estavam acabando. Isso. É uma boa comparação. É uma salvação. É uma possibilidade de você permanecer competindo num bom nível, né? Numa Série A de campeonato. Olha aí. O Botafogo voltou antes da SAF, mas voltou já com a negociação em andamento, né? O Vasco voltou, começou a campanha sem a SAF, ao longo da Série B fechou a SAF, mas está de volta. O Cruzeiro voltou após a chegada da SAF. São 3 clubes que tiveram um movimento de crescimento após a chegada desses investimentos. Agora, o futebol no Brasil tem mais de 120 anos de disputa. As SAFs têm 1 ano. Sim. 1 ano e pouquinho, as mais antigas, no caso Botafogo e Cruzeiro, 1 ano e pouquinho, então... Aí você pode pensar que o Figueirense já tinha feito um movimento, mas que nunca deu certo, a gente nunca entendeu direito como foi... Que não foi com um aporte financeiro grande. Isso, foi um outro movimento, mas nesse molde de comprar. Já houve vários processos dentro do futebol brasileiro, tentativa de clube-empresa e tal, que bateram aqui, que bateram ali, mas com esse modelo atual da SAF, que dá desconto de imposto, que dá uma série de situações, que cria um ambiente favorável ao investimento, a gente tem esse modelo muito agora. Eu vou lembrar lá do início dos anos 2000, com o investimento das empresas internacionais, ISL, Rex Mills e tal, que naquele momento foi visto como, olha... É a salvação, o Flamengo montando timaço, Cruzeiro, o Corinthians montando timaço e tal. Isso durou 2, 3 anos e foi embora. E acabou. Mas eram parcerias. O Vasco teve, Nations Bank, vários estiveram aqui presentes. Agora não. Agora os investidores estão comprando o futebol dos clubes. Então é todo o processo que a gente precisa monitorar e entender o perfil de cada um. Porque são... nos casos aí, nos 4 casos que já tem SAF hoje, são todos grupos internacionais. O Grupo City está no mundo inteiro. O Textor tem clubes em vários lugares. O Ronaldo tem um clube na Espanha. O Vasco, a 777, tem clubes também na Europa. Então são modelos que a gente precisa entender o que cada um representa, o que os clubes brasileiros representam dentro do projeto de negócio de cada um desses investidores. Porque são, às vezes, intenções diferentes, motivos diferentes. O Grupo City, que fechou o contrato com o Bahia, tem um clube no Uruguai, que está lá, jogando, até teve na pré-Libertadores ano passado e tal, mas está ali para revelar, simplesmente como um revelador de jogadores. Uma parceria com o Bolívar, né? Parceria que já não é nesse mesmo nível. Então, assim, é tudo muito cedo para a gente tirar conclusões precipitadas. Até porque nessa temporada está tudo muito cedo ainda. Achei engraçado, a Duda falou assim, o final do ano. O ano está começando. O final de 23, né? Porque a temporada começa com o Brasileiro, começa com o Libertadores. Por enquanto é uma pré-temporada o que a gente está vendo no futebol brasileiro. De fato, vai começar a partir do mês que vem. E aí sim a gente vai entender melhor essa temporada 23 dentro de um projeto de SAF que está engatinhando no Brasil. Só um exemplo, né, de como lucrar com o clube, a gente está acompanhando no Star Plus o Extron. E os atores, quando compraram, eles compraram, claro, com os objetivos ali de, obviamente, fazer o clube renascer, mas com o objetivo também de produzir a série. Sim. Só o que eles lucraram, só o que o clube lucrou com a série na primeira temporada já é maior do que o valor que eles compraram para pagar o clube. Para comprar o clube. Isso sem contar os patrocinadores, sem contar títulos, sem contar venda de jogador, só a série já é maior do que o valor que eles pagaram. E vai para a 4ª divisão. Isso. Vai ganhar mais dinheiro. Duda, eu despeço de você também, mas assim, só para fechar muito rápido, o balanço aí no Cruzeiro, de SAF, fechando Série B, início agora de nova vida, é positivo? É positivo, Mari, até justamente pela conquista do principal objetivo do Cruzeiro no ano passado, que foi voltar à Série A.